Beleza? Vamos lá, você já encontrou o texto? Mateus, capítulo 27, verso de número 11. Vamos lá, eu vou ler o texto, venha junto comigo. E foi Jesus apresentado ao governador, e o governador o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: Tu o dizes. E, sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciões, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: Não ouves quando testificam contra ti? E nem uma palavra lhe respondeu, de sorte que o governador estava muito maravilhado. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinham então um preso bem conhecido chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: Qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus, chamado o Cristo? Presta atenção agora, por favor. 18. Porque sabia que por inveja o haviam entregado. Por inveja o haviam entregado. E, estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: Não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciões persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E respondendo o governador, disse-lhes: Qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhes Pilatos: Que farei então de Jesus, chamado Cristo? Disseram-lhe todos: Seja crucificado. O governador, porém, disse: Mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: Seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: Estou inocente do sangue desse justo, considerai isto. E respondendo todo o povo, disse: O seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então soltou-lhes Barrabás, e tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. E logo os soldados do governador, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte. E despindo-o, o cobriram com uma capa escarlata, ou escarlate, e, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e em sua mão direita uma cana, ou um pedaço de pau, se você preferir. E ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, rei dos judeus. E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. E depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. Amém? Feche os seus olhos, por favor, incline a sua cabeça, que nós vamos orar. Querido e amado Deus, em nome de Jesus, eu peço que a tua mão poderosa, Senhor, esteja sobre as nossas vidas e que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Eu peço, papai, na autoridade e poder do teu santo nome, que o Senhor dê para nós o discernimento e entendimento da tua palavra, para que ela possa ser revelada aos nossos corações, segundo é a vontade e o desejo do teu coração, para que a nossa fé no Senhor Jesus seja aumentada. Amém e amém. Eu disse para você que eu vou te mostrar nesse texto 7 tipos de pessoas responsáveis e ativas no momento da condenação. Escute bem o que nós estamos falando a respeito deste texto. A gente, observando aqui, nós encontramos o primeiro tipo de pessoas envolvidas numa condenação injusta. Primeira, nós temos os acusadores. Os acusadores envolvidos de maneira direta na morte de Jesus. Eles estão no verso de número 12.
E ele diz assim: e sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciões, nada respondeu. Quem são os acusadores hoje que geram os grandes conflitos? São os poderosos. São os que detêm o poder. Né? Os que detêm o poder. Veja, eles acusaram Jesus, os príncipes e sacerdotes e os anciões. Então, os acusadores são aqueles que detêm o poder nas suas mãos e com medo de perdê-lo, acusaram a Jesus Cristo. Por quê, irmãos? Porque Jesus Cristo ele vinha como um novo poder, dando poder àqueles que não tinham, ao povo, e tirando o poder dos sacerdotes, os religiosos, que em função de uma lei injusta, trazia a morte. Então, o primeiro tipo de pessoas... Oi, Maria, que legal. O primeiro tipo de pessoas que participou da morte de Jesus Cristo, porque todo mundo acha, mas pastor, quem matou Jesus foi o judeu, foi o romano. Todo mundo fala isso. E eu digo para você que não. Não, quem matou Jesus não foi o romano. O romano só executou. Só executou. Mas as primeiras pessoas que quiseram matar Jesus foi aquelas que tinham medo de perder o poder, que Jesus tirasse o poder que eles detinham nas mãos há muitos anos. Eles comandavam, eles dirigiam, eles direcionavam, eles recebiam o dinheiro, eles mantinham o poder através da opressão. Eles tinham o poder nas suas mãos e Jesus veio de fato como um libertador. Então, a gente vê no verso 12, os príncipes, os sacerdotes, os anciões, os caras que dominavam politicamente. E quando Jesus vem para ensinar um novo evangelho, uma nova doutrina que não é mais através da força, do poder, da opressão, e sim do amor, da irmandade, trazendo uma verdadeira justiça social, querendo dividir tudo entre todos, onde todo mundo trabalhava e todo mundo poderia ter tudo, e não mais através da opressão, onde alguns engordam e outros emagrecem, como, né, acontece hoje aí, por exemplo, a gente vê um exemplo clássico disso na Venezuela, na Argentina, né, onde o presidente, né, como é que é o nome do Maduro, né, tá lá gordo comendo filé mignon e o povo tá matando rato para comer. Isso já acontecia antes. Ou na Argentina, onde o presidente da Argentina está fazendo festa com prostituta no palácio e todo mundo está trancado dentro de casa porque ele fala fica em casa, o resto a gente vê depois, né? A gente vê isso hoje acontecendo. A mesma situação. Onde regimes opressivos, né, oprimem o povo para deter o poder. Não é isso? A gente está vendo isso, eu disse para você, lá no Afeganistão, na China. Então, poucas pessoas riquíssimas detendo todo o poder e o povo escravizado passando fome. Jesus, naquele tempo, era a mesma coisa, e Jesus veio para libertar esse povo, para tirar essa opressão de sobre ele. E o que é que eles fizeram? Mataram Jesus. Vamos matar o cara. E eu não estou aqui fazendo uma comparação de Jesus com o nosso Messias. Não estou, não. Não estou fazendo essa relação de valores, não. Tá? Eu estou só te contando por que as grandes revoluções acontecem. Eu estou te contando história. Isso aqui é Bíblia e é história. Que Jesus veio para libertar o povo da opressão. Entendeu? Jesus veio para libertar o povo da opressão. Oi, Ed, seja bem-vinda. Né? E a primeira classe que se levantou contra a liberdade das pessoas foram os príncipes, os sacerdotes, os anciões. Quem são os anciões? São os caras mais velhos.
São os caras que detêm os oligopólios, que detinham o poder de venda de tudo, né? Então esses grandes aí, comedores de especiarias, né? Eles detinham o poder e eles viam em Jesus um risco, porque Jesus incentivava o povo, né, a buscar coisas que eles não tinham, que era principalmente a liberdade, porque a lei trazia um jugo sobre o povo. E através disso, os sacerdotes, os anciões, os príncipes de Israel se utilizavam da lei para governar o povo com mão forte, aonde eles tinham tudo e o povo não tinha nada. Então Jesus veio para quebrar esse paradigma, né? Jesus veio para libertar o povo da opressão religiosa, porque eles comandavam o povo através da religião. Entendeu? Isso. Então, quando eles olham para Jesus, eles não veem em Jesus o Filho de Deus, eles veem em Jesus uma ameaça para que eles perdessem todos os benefícios que eles tinham naquele momento, estando com os seus pés sobre o pescoço do povo. Tá entendendo? Então, por isso eles detestavam Jesus, porque Jesus representava liberdade. Jesus veio e fez o povo pensar. Não é? Você olha um cavalo hoje, você vê o cavalo amarrado com uma cordinha fina numa pedacinho de árvore. Por que o cavalo está amarrado com uma cordinha fina num galinho de árvore e ele não sai dali? Porque ele não sabe a força que ele tem. Ele não sabe a força que ele tem, porque se o cavalo soubesse a força que ele tem, ele não era dominado por uma cordinha e um galinho de árvore, né? E muita gente hoje é preso, religiosamente falando, debaixo de estruturas pesadas, porque não sabe a força que ele tem. Porque se ele quiser, ele rompe a corda e fica livre. Jesus veio para libertar os cativos. Jesus veio para trazer justiça social. Entendeu? E as pessoas, para oprimir, para impedir que Jesus, através desta pregação de uma nova cultura, um evangelho, uma nova aliança, uma nova conversa, uma nova visão de Deus, para impedir que isso acontecesse e tirasse o povo do jugo deles. Porque se o povo parasse de sacrificar, de quem ia vender os animais? E quem vendia os animais ia fazer como? E quem recebia imposto da venda dos animais que eram sacrificados no templo? Né? Dos dízimos e ofertas obrigatórias, que era obrigado a pagar altíssimos, impostos altíssimos. Então Jesus veio e disse, olha, agora ninguém mais precisa sacrificar, porque eu sou o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, eu sou o verdadeiro sacrifício, e quando eu for sacrificado, ninguém mais vai precisar sacrificar. Acabou. Você não vai precisar mais disso. E os caras falaram, peraí, todo o sistema que nós colocamos em torno disso, como é que vai ficar? Vai cair? Todo mundo vai passar fome? Então eu quero que você entenda que Jesus veio para quebrar um sistema religioso que oprimia e dominava o povo, onde eles eram obrigados a fazer coisas que Deus não pediu, o homem criou esse jugo sobre eles. Você entendeu? Jesus veio no Evangelho de Mateus, capítulo 23 e verso 23, ele disse que nós deveríamos devolver o dízimo. Ele não disse que nós somos obrigados a fazer isso. Né? Então eles disseram, opa, peraí, que negócio é esse? Nós precisamos matar esse cara, porque se nós não matar ele, nós vamos morrer de fome. Nós precisamos matar ele. Então o primeiro grupo de pessoas, está aqui no verso de número 12,
né? São os acusadores. Então eles acusavam Jesus de algo que ele não fazia, que era o motim. Ah, nós estamos acusando Jesus de ser um amotinador. Ele está levantando o povo contra Roma, mas ele não estava fazendo isso. Ele estava só falando a verdade. Quando você conhece a verdade te liberta. Conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. Entendeu? Então, quando você conhece a entender quem você é, que a força vem de você, que as pessoas escravizam e oprimem você para te levar no cabresto, para que sustentar os seus luxos, as suas riquezas, né, tudo aquilo que eles têm, e eles querem matar a pessoa que está contando a verdade para você, está te mostrando a verdade. O segundo são os acusadores, né? Esses são os acusadores. O segundo grupo de pessoas, a gente vê no verso 18, que eles estavam entregando Jesus para morrer porque eles tinham inveja de Jesus. E esse segundo grande grupo são os invejosos. Os invejosos. Por que os caras tinham inveja de Jesus? Porque Jesus não obrigava ninguém a fazer nada. Jesus saía na rua, escute o que eu vou falar. Jesus saía na rua e todo mundo seguia ele. Porque a Bíblia diz que a ovelha ouve a voz do seu pastor e o segue. Um grande líder é assim. Ele não obriga ninguém a seguir ele, irmão. Ele pega a sua moto e todo mundo pega a sua moto e sai atrás dele. É um grande líder. E isso gera no coração daqueles que não são líderes, mas querem liderar, a inveja. Entendeu? Quando um grande líder se levanta, as pessoas seguem ele em função da sua liderança e não da sua opressão. O líder não oprime ninguém. O líder não bate em ninguém. O líder não obriga ninguém. Entendeu? Se no tempo de Jesus, onde Jesus saía uma Jesus seata atrás dele. A Bíblia diz que onde Jesus estava tinha 5, 6 mil pessoas ao seu redor, ao lado dele. Era uma muvuca. E isso gerava o que no coração dos sacerdotes? Inveja. Porque eles queriam ter, irmão, aquela alegria que Jesus gerava no coração das pessoas. Entendeu? Jesus gerou grandes Jesusiatas naquele tempo, e isso gerava um ódio, gerava uma inveja no coração dos políticos, dos sacerdotes, que eles queriam ter aquele apelo popular, eles queriam ter aquele amor que Jesus tinha, mas eles não tinham. Jesus era popular, irmão. Todo mundo amava Jesus, todo mundo adorava Jesus, e não é porque Jesus falava o que eles queriam ouvir, não, é porque eles viam em Jesus uma grande liderança, eles viam em Jesus um libertador, eles viam em Jesus um grande líder, eles viam em Jesus o amor nos seus olhos. Quando Jesus pregava, a Bíblia diz que ele falava como quem tinha autoridade, e eles olhavam para Jesus e diziam: nossa, esse aí é o cara que Deus mandou. Por isso eles seguiam a Jesus. Entendeu, irmão? Por isso eles seguiam Jesus. Por isso eles seguiam Jesus. E isso gerava no coração dos líderes daquele momento uma grande inveja. Uma grande inveja, irmão. Então, no verso 18 está escrito assim, ó: porque Pilatos sabia que eles haviam entregado Jesus porque eles tinham muita inveja dele. Entendeu?
muita inveja. Eles queriam ter o brilho de Jesus, mas eles não tinham. Eles queriam, irmão, ter o sorriso de Jesus, mas eles não tinham. Então eles precisavam ofender, eles precisavam vilipendiar, eles queriam jogar pedra, eles detestavam Jesus, irmão, porque Jesus era amado pelo povo. Entendeu? Ninguém tinha o brilho que Jesus tinha. Ninguém tinha o apego popular que Jesus tinha. Porque quem fazia as pessoas se apegarem a Jesus era o próprio Espírito Santo de Deus. Aleluia. Olha que revelação que Deus está dando na palavra para nós, irmão. Escute isso aí. Escute isso aí, irmão, que eu estou te falando. O Espírito Santo de Deus fazia com que as pessoas amassem a Cristo. O Espírito Santo fazia com que as pessoas seguissem a Jesus Cristo. O Espírito Santo fazia com que as pessoas, quando ouvissem Jesus Cristo, Jesus começava a falar, as pessoas começavam a chorar, as pessoas se emocionavam. Porque quem fazia isso era o próprio Espírito Santo de Deus. Você está entendendo? E só quem tem o Espírito Santo de Deus consegue ser um grande líder. Consegue ser alguém amado, adorado pelo seu povo. Os grandes líderes da Bíblia que conduziram o povo, como Davi, eram homens amados pelo povo, porque o Espírito Santo de Deus estava nele. Entendeu? Porque o Espírito Santo de Deus estava nele. E o próprio Espírito Santo de Deus emitia uma luz e as pessoas conseguiam ver aquela luz em Davi e sabiam que Davi era o líder enviado por Deus para libertar a nação. Aí Saul tentou matar Davi. Porque Saul sabia que Davi tinha sido escolhido por Deus. E tentou matá-lo diversas vezes. Mas não conseguiu. Porque Deus tinha ungido a Davi para ser rei de Israel. Entendeu? Davi foi ungido por Deus para ser rei de Israel. A minha Bíblia diz que operando Deus, quem impedirá? Jesus estava nessa circunstância porque ele veio para isso. Ele veio para morrer. A gente olha o terceiro tipo de povo, irmão. Está no verso 19, escute comigo. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer, a mulher de Pilatos, escute isso aqui. Ela era seguidora de Jesus, talvez você não saiba. Mas a gente avaliando o Novo Testamento adequadamente, nós encontramos ela de novo no texto. A mulher de Pilatos era seguidora de Jesus. E ela tem um sonho. Verso de número 19. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer, não entres na questão desse justo, porque num sonho sofri muito por causa dele. Quem é o terceiro tipo de pessoa envolvido nessas circunstâncias grandiosas? Os profetas de Deus. Os profetas de Deus estão avisando, não se metam nesse negócio. Porque isso é um negócio de Deus. Escute o que eu estou te falando.
Deus usou a esposa do cara, deu um sonho para ele. E disse: não se meta com este homem justo, porque num sonho nós sofremos muito por causa dele. Qual é o terceiro grupo de pessoas envolvidas em grandes ações de Deus na terra? Os profetas, eles vêm para dar o aviso de Deus. Tá ficando bom, né? Você não acha? Hã? Você não acha? Todos os comentários que não são pertinentes à mensagem são apagados. Todos. Agora a gente está no culto falando sobre a palavra. Se você fizer qualquer comentário com falta de respeito, brincadeira, zoeira ou fora do contexto, vai ser apagado. Todos, sem exceção. Concentrem-se na palavra, por favor. Então, o terceiro grupo de pessoas, certo? O terceiro grupo de pessoas são os profetas. Profeta é o terceiro personagem. Escute isso. Se você parar para pensar, você vai ver que há uma cronologia lógica em tudo o que está acontecendo. Tá? Há uma cronologia lógica. Eu estou te mostrando dentro da Bíblia isso. Uma cronologia lógica para os acontecimentos. Nada acontece por acaso. Quando Deus tem um propósito em algo, há uma cronologia do céu em tudo. Tá? Então preste atenção no que eu estou falando. Preste atenção. Para de falar de outro assunto e presta atenção. Certo? Qual é o quarto personagem, irmão? São os instigadores. Aqueles que instigam o povo a ir contra o chamado de Deus. Os instigadores estão no verso de número 20. Escute aqui. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciões, escute aqui, persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. Então era vontade destas pessoas soltar Barrabás e matar Jesus? Não. Eles foram instigados a fazer isso. Por quem? Pelos príncipes dos sacerdotes. Os príncipes dos sacerdotes queriam matar Jesus de qualquer jeito, porque Jesus ia derrubar eles. Porque Jesus veio para acabar com os privilégios políticos e sociais da classe dominante. E Jesus veio para quebrar o jugo. Jesus veio para libertar o povo de Deus da opressão, dos opressores, através da verdade, mas aqueles príncipes dos sacerdotes não queriam que a verdade fosse trazida à tona, que todo mundo visse de fato quem é quem. Então eles instigavam uma parte do povo, que é massa de manobra, a gritar diante dos romanos: soltem Barrabás. Soltem o ladrão. Então essa classe se chama os instigadores. Aqueles que instigam as pessoas. Aqueles que vêm na televisão e falam: fica em casa. A economia a gente vê depois. Se você morrer de fome, você que se dane. Porque você é pobre e você tem que morrer mesmo. Uma casta de privilegiados que vive das mordomias,
que vive do suor e do sangue do povo. Irmão, isso aqui só muda os personagens, mas a história é a mesma. Não vê quem não quer, não quer. Não vê, mas é um texto revelado de Deus aqui. São os instigadores. Estão instigando uma parte das pessoas a gritar: solta o Barrabás, mata Jesus. Eles têm as suas pautas diferenciadas hoje, que o Barrabás defende. Eles têm as suas pautas. As pautas de 2030, de suas liberdades, de suas peculiaridades que a gente não pode falar, porque senão a gente cai aqui, né? Os seus direitos coloridos, os seus direitos a ficarem com quem quiser, a fazer o que quiser com as crianças, nas escolas. Não é? Não é assim? Esse é o povo do solta Barrabás, mata Jesus. Mata a família, mata a igreja. Quem fala a verdade, quem representa Jesus. Solta Barrabás. Então esse povo ele era instigado. Então quais eram esse quarto personagem? Os instigadores. Os que viviam, não é? Locupletando-se daquilo que o sistema gerava para eles. A riqueza, eles eram riquíssimos. Viviam cheios de ouro. De roupas lindas, de carros grandiosos, porque eles se locupletavam disso. Nas altas esferas dos romanos, no meio dos romanos, participavam das festas romanas. Não é? Entendeu? Então esses eram os instigadores. Eles instigavam aqueles que não tinham nada, que não percebiam que eram uma verdadeira massa de manobra. Que vinham e gritavam: solta o Barrabás. Entendeu? Solta o Barrabás. Então a gente vê nesse texto, no verso de número 20, os instigadores. Agora a gente vai passar para a quinta classe. Que são os espancadores. Presta atenção. Esses caras, eles estão no verso de número 26. Olha aqui o verso 26. Então, soltou Barrabás e, tendo mandado açoitar a Jesus, o entregou para ser crucificado. Ele mandou, então, Jesus ser espancado, açoitado, chicoteado. São um grupo de pessoas específicos que fizeram parte da crucificação de Jesus. Mas ninguém sabe quem é. Né? Onde Jesus foi espancado, onde Jesus foi açoitado. Soltou Barrabás e, tendo mandado açoitar a Jesus, o entregou para ser crucificado. Então nós temos aí os espancadores. Né? Jesus foi chicoteado, foi espancado, se você preferir, antes de ser crucificado. Entendeu? Então essa é a quinta classe dos que participam dos personagens da condenação. Cada um tem a sua parte.
Preste atenção. Eu quero partir já para o sexto grupo de pessoas que participaram dos personagens da condenação. Preste atenção. O sexto grupo se encontra no verso de número 27. E logo os soldados do governador conduziram Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte. Então, o sexto grupo são os soldados, que são a ponta de lança do governo romano, não é? Que prenderam com a força Jesus para levá-lo, então, diante da corte. Eles obedecem ordens. Mas eles também fizeram parte da condenação. Eles são personagens do ato de crucificação. Eles são personagens. Os executores das ordens. Aqueles que executam as ordens. Aqueles que recebem os e-mails, né? Que recebem os comunicados, os documentos e fazem as coisas acontecerem. Esses são os soldados. Entendeu? Esses são os soldados. E agora eu quero partir para o sétimo grupo, porque eu já quero encerrar, que é o pior, na minha opinião, de todos. O sétimo grupo de pessoas, que são os escarnecedores. Os escarnecedores, preste atenção, esse é o pior grupo. Ele está aqui no verso de número 29, se você olhar comigo. E eles dizem assim: e tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus. Eles fizeram isso com Jesus. E você não sabe quem eles eram. Mas os escarnecedores é aqueles que escarnecem da autoridade que lhes foi dada, aqueles que absorvem as mentiras para espalhá-las. Né? Então os zombadores, os escarnecedores, aqueles que riem da verdade, que zombam da verdade, que zombam do Senhor que veio para trazer a verdade, eles não bateram em Jesus, eles não usaram uma espada para enfiar Jesus, eles não deram uma martelada no seu dedo, eles não espancaram Jesus, eles escarneceram. São os escarnecedores. Estes são os verdadeiros cegos. E você vai encontrar muitos desses. Os zombadores, os debochadores. Esses são aqueles que mais ofendem, que riem, porque acham que tem domínio. Eles colocaram uma vara na mão de Jesus para simbolizar um cetro, para simbolizar o poder. Eles colocaram uma coroa de espinhos sobre a cabeça de Jesus. Eles cobriram ele com uma capa vermelha para fazer de conta, para brincar que Jesus era um rei. Então se ajoelhavam diante dele e diziam: Sua Majestade, escarneceram Jesus. Jesus já tinha sido chicoteado com 39 chicoteadas.
Esses são aqueles que debocham da nossa fé. Esses são aqueles que debocham do profeta. Esses são aqueles que debocham da palavra de Deus. Esses são aqueles que escarnecem a vontade de Deus, que escarnecem o Deus vivo de Israel. Esses são aqueles que extrapolam os limites. Esses são os escarnecedores. Entendeu? Esses são os escarnecedores. Esses são aqueles que escarnecem você quando você fala com amor alguma coisa. E a pessoa ri da tua cara e fala, você é um trouxa. Você acredita nesse trouxa? Você acredita nesse idiota? Isso tudo é mentira. Jesus não existe. O céu é mentira. Você é manipulado pelo seu pastor porque ele fez uma lavagem cerebral. Você podia responder, pelo menos eu tenho um cérebro para ser lavado, né? Ao contrário de outros que não têm, já perderam. São pessoas más, malignas, deturpadores da verdade. Não é? E eles continuam no verso 30, diz assim, e cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. Esse é o 7º grupo de pessoas que participou da condenação de Jesus Cristo. É o 7º grupo. Então a gente precisa entender que existem diversos grupos hoje na Terra que são contrários à igreja, que são contrários a Cristo, que são contrários à sã doutrina. E eles estão todos aí, disfarçados, escondidos, debaixo de atividades, de cargos, de autoridades. E Jesus veio para destruir esse sistema. Porque se de fato teremos um grande avivamento no Brasil, se de fato teremos uma igreja forte, pujante, para que possa pregar o evangelho da última hora, para que haja o arrebatamento da igreja, e esse avivamento no mundo sairá da terra chamada Brasil, sairá da igreja brasileira, então Jesus primeiro precisa alcançar esses 6 grupos de pessoas, porque o 7º é o profeta. E o profeta profetiza no meio do caos, porque o profeta de Deus é o profeta do caos. Ele profetiza no meio do caos, ele profetiza no meio da bagunça, ele profetiza no meio da situação difícil. Esse é o profeta do caos. Enquanto os profetas que não são de Deus profetizam paz, paz, não vai ter nada, não vai acontecer nada. Não, Jesus não vai morrer. Não, os romanos são bonzinhos. Não, os príncipes e os sacerdotes são legais. É que você não está vendo bem as coisas da maneira que elas são. Esses são os profetas mentirosos. Mas os profetas de Deus apregoam a verdade. Os profetas de Deus pregam a cruz. Os profetas de Deus ensinam você que antes de acontecer as coisas boas, virão as ruins. Que um povo só é liberto pela espada. E que sem derramamento, sem espada, não há vitória. Sem luta não tem vitória. Sem luta ninguém vai vencer absolutamente nada. Sem que um sistema caia, o outro não vai vir. Que nós estamos vivendo um período de transformação em que tudo será novo, mas para que as coisas novas venham, precisam acabar as velhas. Você entendeu? Barrabás foi solto. Barrabás foi solto. Jesus foi crucificado. Mas Jesus ressuscitou no 3º dia. E tudo o que aconteceu estava debaixo do propósito de Deus aqui na terra. E mais uma vez eu vou dizer para você, tudo
Tudo tem um propósito de Deus, tem um tempo de Deus, tem uma cronologia. As coisas de Deus são cronológicas, elas não são atabalhoadas, perdidas. As coisas de Deus não são um conjunto de acontecimentos desconexos numa série de coincidências. Não. As coisas de Deus são planos, são um projeto bem estruturado, preparado, atemporal. As coisas de Deus, irmãos, elas têm um tempo determinado para acontecer no céu e na terra. Tempo de dormir e tempo de acordar. Que eu e você possamos acordar. Porque é o tempo de estarmos despertos, espertos, com os olhos abertos. É tempo de não ter tempo. É tempo de fazer as coisas acontecer. Que o Senhor Jesus, através do seu Espírito Santo, possa abrir os seus olhos para que você veja, os seus ouvidos para que você ouça, o seu coração para que você compreenda qual é a boa e agradável vontade de Deus, para mim e para a sua vida. Deus abençoe você, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe a nossa pátria, Deus abençoe o nosso povo. Que Deus guarde o Brasil de todo mal. Que Deus guarde o nosso povo de todo mal. Que os anjos do Senhor possam se movimentar no céu em favor da nossa pátria, da nossa nação, da nossa família, da nossa igreja e do nosso povo. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém e amém. Hoje, às 20 horas, a gente vai estar aqui para o nosso culto de oração. Tá bom? Se você precisa de oração, se você precisa estar em conexão com Deus, venha orar conosco hoje às 20 horas, a gente vai estar aqui. Se for da vontade de Deus, certamente estaremos. Tá bom? Um beijo para todo mundo, fiquem com Deus, Deus abençoe vocês e até depois. Tchau. Tchau, galera. Deus abençoe.